E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício, do canal PC do Fafá. Placa de vídeo de 2 GB, será que ainda vale a pena em 2020? Será que tá compensando pegar uma plaquinha dessa? Cola comigo que você vai descobrir. Acho que a primeira coisa que a gente precisa saber para responder essa questão é se essas placas de vídeo de 2 GB estão suportando os jogos que têm lançado atualmente. Porque se você for comprar uma placa de vídeo que já não suporta todos os jogos, você provavelmente já vai estar fazendo ali um investimento que pode até não ser mal, dependendo do preço que você pagar, mas um investimento que talvez não te deixe 100% satisfeito. Então vamos dar uma recorrida a alguns testes que a gente consegue assistir no YouTube para a gente poder responder legal essa pergunta. A gente tem um canal ZWormZ e ele está fazendo um teste aqui com a GTX 960 de 2 GB no Call of Duty Warzone, que é um dos jogos muito procurados agora em 2020. Pode ver aqui que ele deixou primeiro aqui em 1080p no gráfico low, ou seja, o gráfico baixo, e ele abaixou praticamente tudo. Essas são as configurações dele. Esse mais ou menos é o resultado que você vai ter com a GTX 960 com 2 GB, tá? Uma coisa que eu tenho que citar que é muito importante é que hoje a gente não compra placa de vídeo pela quantidade de memória que ela tem. Antigamente tinha gente que comprava pela quantidade de memória, por exemplo. Ah, essa placa tem 512 MB, essa aqui tem 1 GB, de 1 GB é melhor. A gente sabe que isso não acontece na realidade, tá? Então a gente tem que olhar o modelo da placa e o desempenho dela mesmo em jogos, tá? Porque existe até alguns modelos de placa que teoricamente deveriam dar mais desempenho que outra, mas acaba que às vezes isso não acontece. Então nesse caso aqui a GTX 960, que é uma placa até atual de 2 GB, roda o Warzone muito bem aqui na casa dos 45, 50 FPS. Agora em HD 720p, olha o desempenho que ele teve, o ganho. Você vê que ele está ali sobrevoando, né, a cidade, que era para pesar mais, e está ali com 56 FPS. A média dele está 73 FPS, 720p no low. Beleza, né? Acho que ela passou no teste do Call of Duty Warzone. Se você for uma pessoa que não liga de jogar em HD, tá legal, vai ter mais do que desempenho suficiente com uma placa de 2 GB. Beleza, aqui no mesmo canal a gente tem um outro teste também do Fortnite. Ele está em 1080p no low, com essa mesma placa de vídeo de 2 GB e tá com um desempenho maravilhoso, ó, 145 FPS. Vamos ver aqui no High também, né? Ó, 1080p no High e ele tá ali perto dos 60 FPS, que tá um ótimo desempenho. Aqui nesse canal aqui, Jegs TV, a gente já tem um mega benchmark aqui com essa placa. E ó, legal, tá jogando aqui Monster Hunter com a GTX 960 e o desempenho bem aceitável, né, no Monster Hunter. E olha que é um jogo bem bacana, bem bacana. Então a gente tem aqui a média de 55 FPS, para mim uma média boa. Acima de 30 já está aceitável para a maioria dos jogos, tá? Dependendo do jogo que for, se for de tiro, talvez 30 FPS já não seja tão legal para jogar, mas já roda também, dá para você brincar. Rainbow Six Siege a 1080p no low, também está com desempenho muito bom, jogo competitivo, e esse daqui é pesado. 92, 90 FPS dentro de casa, né? Que é um jogo em ambientes fechados. Ótimo, maravilhoso. Então, assim, placa de vídeo de 2 GB até agora não tá decepcionando. A gente já tem um GTA V, ó, na casa dos 97, 92 FPS, ó, rodando 1080p nos gráficos normais. Então roda o GTA V também muito bem. Shadow of the Tomb Raider no low a 1080p. Tá rodando na casa dos 46 FPS, para esse jogo é muito bom, tá? Uma placa dessa. Então, muito top, né? Muito top mesmo. Então, já com base nesses jogos que a gente acabou de ver, que são jogos pesados e jogos atuais, a gente pode perceber que uma placa de vídeo de 2 GB realmente uma placa que aguenta bastante a pressão aí em 2020 ainda, vai rodar muita coisa. Agora eu vou procurar os benchmarks de jogos que são muito pesados, que é o Control, o Deus Ex e o Flight Simulator. Se rodar esses 3 jogos aqui, então uma placa de vídeo de 2 GB em 2020 é uma placa que ainda pode ser recomendada. Ele está a 1366 por 768. Ele tá, vamos falar que ele está em 900p, né, para ficar mais fácil. Tá aqui com a GTX 960, 2 GB, vamos ver. Tá rodando muito bem, até 60 FPS no Control,
que é um jogo pesadíssimo. Legal, viu? Legal. Legal, ele conseguiu cravar 60 FPS com a GTX 962 GB, tá? Bacana. Então ainda aguenta bastante coisa. Deus Ex no RAG tá com essa configuração aqui, algumas coisas no RAG e outras coisas desabilitadas ou desligadas. 962 GB, o i5 3570. Tá bem pequenininho aqui para enxergar, né? Mas ele tá rodando a casa dos 47, 58, 60 FPS. Um jogo pesadíssimo, tá? Foi considerado um dos mais pesados aí em 2018, se não me engano. Pesadíssimo mesmo esse jogo, ó. E tá aí rodando muito bem. Uma plaquinha de vídeo de 2 GB. Flight Simulator já foi um pouquinho mais difícil de encontrar. Encontrei ele aqui rodando com o Xeon 2640 V3, com a GTX 960 de 2 GB também. Mas o cara não colocou aqui a taxa de frame rate que está rodando. Mas a gente pode observar que tá bem legal, tá funcionando bem. Mas não tá, parece que tá um pouquinho abaixo dos 30 FPS. O problema do Flight Simulator é na hora que você dá o rasante. Eu tenho certeza que na hora que der o rasante vai agarrar, mas isso é porque ele é mal otimizado. E eu testei com placa de 4 GB, com placa de 6 GB, e isso acontece também. Do mesmo jeito. Ah, aqui tá ligado? Ele ligou. Tá aqui na casa dos 24, 22 FPS. Lembrando que o Flight Simulator, se ele rodar acima de 24 FPS, já é aceitável porque ele é algo mais cinematográfico e tal. Mas tá 22 por aí. Então, para rodar com essa placa, a gente já vê que falta um pouco aí de desempenho. Só que o Flight Simulator ele é bem acima da média também, porque ele é um jogo, por exemplo, chega em alguns momentos a pedir mais que 16 GB de RAM, que é muito anormal hoje. Isso é absurdo. Então, se você me perguntar se realmente vale a pena pegar uma placa de vídeo de 2 GB em 2020, a minha resposta vai ser que sim, ainda vale a pena, dependendo do preço que você achar essa placa. E dependendo da placa também. Não compre placa somente de acordo com a quantidade de gigabytes que ela tem, tá? Você tem que levar em consideração o modelo da placa e o desempenho que ela vai te oferecer. Uma dica que eu te dou é fazer o que eu estou fazendo agora. Antes de comprar uma placa, você olha testes de desempenho com ela. Agora, se você pensar também um pouquinho no futuro, se você pegar uma placa de 2 GB agora, eu acredito que na próxima geração você já vai ter problemas, tá? Hoje a gente vê placas de vídeo de 2 GB se virando bem nos jogos, até porque a gente consegue abaixar bem a resolução ali, colocar os gráficos, você já vê que já tá rodando no low, por exemplo, a 960. Eu não acreditei que uma placa de 2 GB vai ter um desempenho tão absurdo assim em relação a essa placa aí de 900, a GTX 960. Então realmente assim, nos próximos jogos das novas gerações, quem tem uma placa de vídeo de 2 GB vai sofrer um pouco. Mas também é legal lembrar que tem muito jogo bom que foi lançado até agora e essas placas de 2 GB rodam, aguentam muito bem. Então você comprando uma placa de vídeo de 2 GB hoje, você tem infinidade de jogo para você jogar. Você só não vai aproveitar essa placa se você colocar uma venda e não prestar atenção nesse universo que você tem. Tá? Inclusive até com um computador básico, sem placa de vídeo, você pode instalar um emulador e rodar infinitos jogos aí de emuladores mais leves e ser feliz. Se você chegou até aqui é porque você gostou do conteúdo e realmente ele tem relevância para você. Então acredito que você deve se inscrever aqui no canal, porque eu estou sempre me preocupando em trazer conteúdos cada vez melhores para você. Eu tenho muita coisa legal de informática aí para te falar, dicas e testes importantes que vão fazer você abrir o seu olho para o mundo da informática. Então vou ficando por aqui, um abraço e até mais.